Bem-vindos ao Brothers Exatas! Hoje a gente vai resolver a prova da UNB 2016, itens 135 a 140. Esse item é um item que envolve números complexos e geometria. E vai ter um pouquinho de análise combinatória, que é junto com a parte de geometria, tá bom? Vamos fazer primeiro um resumo da parte de números complexos. Olha só, essa prova, ela cobra muito bem pra gente a parte de números complexos. Só que é o seguinte, você não precisa fazer nenhum cálculo nessa prova em relação a números complexos. Se você assistiu aulas de números complexos, entendeu os conceitos de números complexos, você tem 2 itens nessa prova. Vamos lá! Números complexos, forma trigonométrica. Todo número complexo pode ser escrito como módulo dele vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Professor, mas eu não lembro que é o módulo do número complexo. Gente, lembra que todo número complexo, ele é como se fosse um vetor. E esse vetor, ele possui módulo. Assim como na física, o módulo de um vetor é o quê? O seu comprimento. Então, temos aqui o seguinte, o comprimento do número complexo vezes o cosseno de θ mais i seno de θ. Quem é esse θ? O θ é o ângulo que o vetor faz com o eixo x positivo. Agora, vamos ter o seguinte, polinômios barra raízes de números complexos, z à sexta menos 10 igual a 0. Galera, isso é a mesma coisa do que z à sexta, passando 10 para o outro lado, z à sexta igual a 10, é ou não é? Onde z é um número complexo. Aqui a gente está falando de um polinômio complexo, onde os resultados podem ser números complexos. Ah, professor, passa raiz sexta para o outro lado, aí raiz sexta de 10, não é? Mais ou menos, também é. Galera, é o seguinte, se eu tenho um polinômio de grau 2, por exemplo, a gente resolve Bhaskara, a gente obtém 2 resultados, a gente tem 2 raízes. Então, quando eu fizer um polinômio de grau 3 igualar a 0, ou seja, descobrir as raízes, quais são os caras que zeram um polinômio, raiz são os números que fazem um polinômio dar 0. Então, aqui eu tenho 6 números, 6 raízes, que se eu jogar aqui vai dar 10, ou se eu jogar aqui vai dar 0. Ou seja, existem 6 números que zeram um polinômio de grau 6. Existem 5 números que zeram um polinômio de grau 5. Existem 10 números que zeram um polinômio de grau 10. Nesse caso, a gente vai ter 6 raízes e eu vou indicar por Z1, Z2 até Z6. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Agora é o seguinte, polinômio de grau n possui n raízes, ou seja, possui n números que anula. Se o n é 6, então vou ter 6 raízes. Se o grau é 10, 10 raízes, tá? Uma coisa importante, essas raízes são números complexos. Números complexos são vetores. E se eu pegar esses vetorizinhos, marcar no plano cartesiano, sempre forma um polígono regular, tá? Então, raízes de números complexos sempre forma um polígono regular quando a gente marca no plano complexo, o plano de Argand-Gauss. Legal! Uma vez feito isso, vamos resolver as questões de números complexos. Fica ligado que a gente não vai resolver na ordem que está na prova, a gente separou por assunto, tudo bem? Então, vamos separar 2 itens de complexo e o resto de geometria. Vamos resolver as questões de números complexos? Itens 135 e 139. Atenção ao texto. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói possui aspectos geométricos interessantes. Um dos pisos contém um salão principal praticamente hexagonal. Ao redor desse salão há 5 galerias e um vão de entrada que completam um círculo. Nos vértices do hexágono existem pilastras de sustentação. E, em cada uma das diagonais do hexágono, foram construídas vigas de reforço abaixo do piso. A figura acima apresenta em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x ou y, uma planta aproximada desse piso com escala em metros. Cada ponto xy do plano está associado ao número complexo z, igual a x mais yi, em que i é a unidade imaginária, onde i ao quadrado é igual a menos 1. As raízes z1 até z6 da equação z à sexta igual a 14 à sexta identificam a localização das pilastras de sustentação e também os vértices do hexágono que constituem o salão principal. As galerias identificadas de 1 a 5 na figura e o vão de entrada, dividido radialmente
completam a circunferência definida pela equação módulo de z igual a 17. A tabela a seguir apresenta as coordenadas Z1, Z2 e Z3. As coordenadas Z4, Z5 e Z6 podem ser obtidas por simetria. Aí ele coloca raízes de Z a sexta igual a 14 a 6. Você pode ver, galera, que tem aí de Z1, Z2 e Z3. E as outras 3 raízes a gente vai obter usando simetria, jogando para baixo ou jogando para trás, né? Vamos usar uma figurinha para poder fazer isso. Vamos resolver o item 135. Se uma obra de arte está localizada nas coordenadas do ponto 15, cosseno de 100 mais i seno de 100, então ela está na galeria 4 do museu. Olha só, no número complexo, isso aqui significa o quê? O que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ? É o módulo do número complexo. E o módulo a gente chama de comprimento. E esse carinha aqui é o ângulo que o vetorzinho faz com o eixo x positivo. Então, eu tenho um vetorzinho de comprimento 15. E ele faz um ângulo com o eixo x positivo de, 100 graus. Então, vamos olhar lá no hexágono regular, quem é o Z1? O Z1 está aqui. Só que o Z1 ele tem coordenadas 14 e 0. Pergunta, olha, ele é um vetorzinho que sai da origem e bate no pontinho que a gente marcou. E ele tem comprimento o quê? 14. Galera, uma coisa importante, toda vez que a gente divide um hexágono regular em triângulos, a gente divide em triângulos equiláteros. Então, olha para cá, eu poderia fazer daqui para cá, do centro até um vértice, mede 14. Então, do centro até o outro vértice, mede 14. Aqui, ó, se a gente traçasse outro carinha aqui, ó, ia medir quanto? 14, ou seja, esse carinha mede 14, esse carinha mede 14, daqui para cá mede 14. Então, todos os coleguinhas aqui vão medir 14. Do centro até um vértice vai medir 14. Então, temos sempre essas raízes, ela tem comprimento 14. Agora, a pergunta é, um vetorzinho de comprimento 100 e ângulo... A pergunta é, um vetorzinho de comprimento 15 e ângulo 100 graus, ele está na galeria 4? Se a gente for ver o desenho, a galeria 4 estaria justamente nessa parte aqui. A pergunta é, o carinha está lá? Gente, 100 graus com eixo x positivo seria o quê? 100 graus seria um pouco mais que 90. Você concorda que com eixo x positivo, que é esse cara, 90 graus bate aqui? Bate nesse carinha? 100 graus é um pouquinho a mais. Então, esse pouquinho a mais, eu vou parar aqui. E ele é um vetorzinho de comprimento 15. Galera, olha esse cara, esse mede 14. Se essa hipotenusa mede 14, um carinha de comprimento 15, ele tem que ultrapassar o 14. Ou seja, ele vai estar aqui. Vai estar na galeria 4. Resumindo, o item está o quê? Correto. Vamos ao próximo item, item 139. O hexágono de vértices Z1 até Z6 não é regular. Ah, professor, você falou pra gente que lá no resumo, se a gente tem vértices, são as raízes de um polinômio degrau 6, então vai ter 6 raízes, professor. Galera, ele não falou que as raízes são, que esses carinhas aí, ó, Z1 até Z6, não são raízes do polinômio de que tipo aqui, ó, Z a sexta igual a 14 a sexta. Então, eu tenho 6 números que formam esse carinha. Lembra que raiz de polinômios sempre forma um polígono regular. E o item pergunta, é um hexágono do tipo